É chato o jeito que te ensinaram a estudar, não é mesmo? E sabe o que é pior? Estudar é uma condição estática. E o que você precisa, na verdade, é aprender. Pois aprender é uma condição transformadora. As instituições tradicionais são obcecadas em te ensinar técnica jurídica. Hoje, o mercado jurídico é o mais competitivo do país, cheio de profissionais que receberam o mesmo conteúdo que você. E nós sabemos que quando você encara o mercado de trabalho, é preciso mais, muito mais. Para gerir um negócio, são necessárias habilidades multidisciplinares. A técnica jurídica é muito importante, mas só ela não resolve a sua vida profissional. As contratações se dão por habilidades técnicas e demissões por falta de habilidades comportamentais. Nós desenvolvemos uma metodologia de ensino própria a partir do aprendizado sobre ensino de adultos, andragogia. Cursos práticos e de curta duração, sem enrolação, para o profissional ganhar tempo e dinheiro. Junção da tecnologia, prática, know-how e aprendizado de verdade. Os alunos aprenderão com professores que atuam tanto no ensino como no mercado. O que fazemos? Mensuramos as habilidades dos profissionais para que estes desenvolvam as habilidades que precisam. Desenvolvemos as habilidades dos profissionais de acordo com as tendências de mercado e da nova economia. Legal Hub. Não seja um dinossauro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Legal Evolution em comemoração a 1 ano de escola jurídica aqui do Legal Hub. Eu sou Fernanda Matos, sou head comercial aqui da escola, mas antes de dar início ao nosso evento, eu quero falar sobre propósito. Você tem um propósito? Qual é este propósito? Nós, do Legal Hub, nascemos com o propósito de transformar e, mais do que isso, transformar em pouco tempo. Por isso, o Legal Hub nasceu para acabar com o engessamento e o tradicionalismo do mercado jurídico e, claro, ampliar as suas experiências através do desenvolvimento de habilidades que são fundamentais, que vão fazer você chegar muito mais longe neste que é o mercado mais competitivo. E para isso, nós temos uma grande metodologia para que você realmente consiga aplicar no dia seguinte. E claro, não pode faltar os nossos professores, que são referências na área em que atuam e, claro, vivem durante o dia o que eles ensinam durante as aulas. Este daqui é o objetivo do nosso evento, que você continue consumindo conteúdos relevantes e amplie as suas experiências para que você conheça o quanto você pode contribuir e crescer dentro do mercado jurídico. Então, ótimo evento e, claro, parabéns Legal Hub! Oi pessoal, meu nome é a Bárbara, também sou conhecida como Babigol, Mary Jane aqui no Legal Hub. Fiz parte aí do time de Inside Sales e hoje eu assumo o Customer Success, ou seja, eu sou responsável pela experiência dos alunos. Se você já foi o nosso aluno, é o nosso aluno, vai fazer aí futuramente alguma turma com a gente, muito provavelmente a gente vai se falar, a gente vai ter esse contato e eu vou garantir aí que a sua jornada seja excelente. A gente fez esse evento com muito carinho para vocês, com os nossos professores, para que vocês tenham aí acesso a muito conteúdo de qualidade. E já sabe, então qualquer feedback, já sabe com quem contar, é só me chamar e aproveitem. Olá pessoal, me chamo Vinícius Leopoldino, anteriormente eu era responsável pelo departamento de B2B aqui do Legal Hub. Hoje faço parte da equipe de Inside Sales e também opero algumas turmas. Assim sendo, se você fez, faz ou vai fazer algum curso aqui no Legal Hub, com certeza a gente vai se falar. Estou aqui para desejar um super evento para vocês e que vocês possam usufruir da melhor maneira possível. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, seguinte, aproveitando que vocês estão aqui, né, conhecendo hoje um pouquinho mais sobre a escola do Legal Hub, vim para me apresentar com muito prazer. Meu nome é André, mas aqui o pessoal me chama de Deco, tá? Eu sou advogado e sou Inside Sales Senior aqui no Legal Hub. Então, muito provavelmente, se você já entrou em contato com a gente, já foi atrás de algum curso ou de algum produto nosso, você deve ter falado comigo, deve já conhecer a minha voz. É sempre um prazer atender a todos vocês,
porque aqui a gente faz as coisas de uma maneira bem diferente, totalmente humanizada. Por ser advogado, entendo muito do que vocês estão buscando também, e todo atendimento que eu faço é uma espécie de consultoria. Então é sempre um prazer estar conversando com vocês, estar por dentro do nosso mundo jurídico e oferecendo, mostrando para vocês as oportunidades que o Legal Hub traz para vocês, né? Hashtag não seja um dinossauro. Foi um prazerzão, espero que aproveitem o evento. Até mais! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio, eu sou advogado, recém-formado pela PUC. Estou aqui no Legal Hub há mais ou menos uns 6 meses. Aqui dentro o pessoal me chama de Severino, que eu busco estar sempre ajudando quem eu posso, da maneira que eu posso aqui. Estou responsável nesse momento por parte dos eventos da Legal Hub e também pela parte de educação. Então, se você já foi nosso aluno, com certeza a gente já conversou. Pode ser que você já tenha me visto nas aulas, eu estou sempre em todas as aulas buscando ajudar o pessoal, ajudar os nossos professores. E da parte de eventos, eu espero que todos vocês estejam gostando muito desse evento aqui. Ele foi preparado com muito carinho. Um ano da escola é um momento de muita satisfação pra gente. Então ele foi preparado de coração mesmo para mostrar a nossa escola, mostrar tudo que a gente está aqui construindo para vocês. Espero que a gente se encontre em breve nos nossos cursos. Com certeza a gente vai conversar lá. E até breve. Não seja um dinossauro. Olá, Legal Hub, todos os seus alunos e todos que nos acompanham. Meu nome é Luiz Felipe Racha, sou professor de negociação e vendas da escola e também head de educação. E eu venho aqui nesse evento tão importante, mais uma grande oportunidade de estar falando com vocês, passar 5 dicas, apenas 5 dicas, que podem mudar as negociações que você vai enfrentar a partir de amanhã. E eu espero que com essas 5 você possa realmente ter resultados mais expressivos e atingir tudo aquilo que você espera e que só a negociação, uma boa negociação, pode te levar até lá. Para isso eu queria trazer o nosso primeiro ponto, uma extrema atenção para esse primeiro ponto. Pessoal, ouvir é mais importante do que falar nas negociações. Frequentemente a gente se depara com situações onde nós mesmos ou até os nossos clientes, na mesa de negociação, querem falar, expor seu ponto e principalmente justificar o seu ponto. Esse é um processo natural do ser humano, é um processo natural da cabeça do ser humano querer sempre se explicar, mostrar os seus motivos, os porquês que a gente quer algo, os porquês que as propostas foram realizadas. Mas o problema disso é que quando a gente se desenvolve somente nesse ponto e foca-se somente naquilo que nós pensamos, a gente só está trazendo o nosso argumento, a gente só está justificando as nossas próprias intenções. Veja, não é que nós não devemos ser bem fundamentados nas nossas escolhas e nas nossas propostas. Bem pelo contrário, quanto mais critérios objetivos forem estabelecidos para a tua proposta, melhor ela vai ser e mais fácil dela ser aceita pela outra parte. Sim, você precisa usar de critérios que tenham boas bases, que sejam justificáveis. Mas o teu discurso de negociação não pode estar focado somente no teu lado e na tua parte. É necessário que você escute o outro. Então crie oportunidades para ouvir as intenções do outro. Pensa comigo, o que é mais fácil? A pessoa entender o meu raciocínio e aceitar aquilo que eu quero para mim, ou ela conseguir enxergar que a minha proposta foi pensada naquilo que ela espera? Se você tem a capacidade de unir as duas coisas, o sentimento da outra parte, o que ela busca, e a tua proposta, com certeza ela facilmente vai ser aceita pelaquele que você está negociando. Então o primeiro ponto é: se concentre em ouvir. Um bom vendedor e um bom negociador, ele foca em ouvir. E aí já trago o nosso segundo ponto. Perguntas certas, as perguntas mais eficazes, elas são muito melhores que o teu melhor argumento possível. Você pode achar que o texto legal, que a lei, que o entendimento jurisprudencial é aquele que é o melhor caminho e mais seguro para que você possa convencer outra parte de algo. Realmente não é. A gente sabe que o direito é passível de diversas interpretações. Pelo contrário, quando a gente faz as perguntas certas, as perguntas são os norteadores das nossas negociações, a gente tem um caminho de clareza onde a gente vai conseguir encontrar justamente exatamente aquilo que a outra parte quer. Então, se a gente consegue fazer perguntas onde a gente busque e explore a vontade da parte, sem dúvida alguma, a nossa negociação vai ficar muito mais fácil. Eu costumo explicar sempre que nós devemos, dentro das nossas perguntas, dentro do nosso diagnóstico, junto do nosso cliente,
passar por uma pirâmide onde a gente tem dores do cliente. E as dores do cliente são sempre superficial, negocial e pessoal. Essas 3 fases de dores, esse método de buscar as dores do cliente é o que vai fazer a gente negociar cada vez mais fácil. E esse método ele fica alinhado com uma grande ferramenta de vendas do Neil Heckman, que se chama Spin Selling, que é fundamental. É o diagnóstico por meio de perguntas que vão buscar entender qual é o sentimento da parte sobre aquela negociação, sobre aquilo que está na mesa. E desse ponto eu tenho que trazer justamente esse terceiro nosso ponto, que é o sentimento. Toda negociação está pautada em um sentimento. Costumo falar que a gente negocia pessoas, e negociar pessoas significa entender os sentimentos dela, entender as ânsias dela, entender aquilo que ela busca dentro das negociações, aquilo que ela espera dentro de uma negociação, e é isso que ela vai atingir. Se nós sabemos lidar com os sentimentos daquele que está negociando, com certeza a gente vai falar mais assertivamente, a gente vai ter uma comunicação mais limpa e mais clara, vai conseguir estabelecer uma boa conexão e bom rapport, que é uma palavra que está muito, um conceito que está muito em voga aí para as negociações, que vem de PNL. E se você conseguir estabelecer tudo isso, criar essa conexão a partir dos sentimentos da parte, com certeza o teu caminho está muito facilitado. E já puxando novamente esse caminho do sentimento, ele é importantíssimo na hora da precificação. Eu vejo que muitos advogados eles têm muita dificuldade na precificação de seus serviços e encontram aí uma grande dificuldade em convencer o cliente de que aquele valor não é alto. Né? Como as consultas dos advogados, tantos clientes que não gostam de pagar consulta ou acham muito caro uma consulta. Isso acontece porque muitas vezes o cliente vai, nos faz uma pergunta e logo em seguida a gente já dá essa resposta de imediato, já dá uma instrução de imediato, e nesse ponto o cliente acaba não percebendo que são anos de estudo, anos de experiência para que aquela consulta pudesse ser respondida naquele momento. Então é também uma forma que nós, advogados, muitas vezes não estamos valorizando o nosso próprio trabalho. Se o cliente fez uma consulta, responde esse cliente, faz uma proposta de responder esse cliente por e-mail, com uma assinatura tua, com uma chancela tua, mostrando que você está validando aquilo que você está falando, que inclusive você tem sim responsabilidade daquela instrução que você está dando para o cliente e que se ele precisar de alguma coisa ele pode sim te cobrar, porque você está seguro do que está falando, seguro do que está apresentando para ele, e assim a gente agrega valor nessa proposta. E isso acontece seja para um caso de consulta ou seja para uma ação em si, né? Muitas vezes o cliente chega no teu escritório, te pede alguma ação que para você é algo muito usual, muito clássico, muito comum, coisas que você já está muito acostumado, e aí você tem que fazer um paralelo entre ser uma autoridade no assunto, alguém que entende daquilo, que sabe tudo daquilo, que consegue premeditar todos os riscos, mas por um outro lado não vai ser alguém que banaliza o serviço. Cuidado para não banalizar o seu próprio serviço. O teu cliente precisa enxergar esse serviço como um serviço de verdade, de grande valor, que vai ajudar e principalmente solucionar aquele sentimento dele, que eu acabei de falar no nosso terceiro tópico. Então é parte da nossa obrigação como advogado a precificação correta dos serviços. E ela passa por primeiro entender o cliente, entender o sentimento dele, ter certeza de qual é o sentimento dele, e se faz isso por meio de perguntas. Voltando ao nosso ponto 2, a gente faz com que as perguntas ressaltem a dor do cliente para ele mesmo. Então é importante você fazer lembrar o cliente da dor que ele está sentindo pelo problema que ele foi te procurar. Se ele está com isso vívido, se ele está com isso latente nele, que essa dor está realmente comprometendo os sentimentos dele, com certeza a tua precificação vai ser mais eficaz. Então a precificação está em torno, na verdade, da percepção de valor do cliente do serviço que está sendo prestado. Não dê a oportunidade do cliente não valorizar o teu serviço, faça o contrário. Aumente a importância do teu serviço, demonstre o quão bom é o remédio que você está apresentando e o cliente com certeza vai sair satisfeito e vai entender a tua proposta mais facilmente. Aí ele não está pagando pelo teu preço, o teu serviço, mas sim está pagando pela solução para o sentimento dele, para aquilo que ele espera e aquilo que ele anseia dentro da negociação. É fundamental que você ajude o teu cliente nesse processo e que assim ele possa sentir todo o valor e assim ele vai pagar o preço que você está pedindo. E por fim, a minha quinta dica, minha quinta lição importantíssima do curso de negociação é que seja criativo perante as suas negociações. Frequentemente os alunos me perguntam, professor, dentro dos conceitos de Harvard, como que nós fazemos
para poder indicar aí o melhor caminho, trazer as melhores soluções, as melhores propostas para uma negociação. E aí eu te pergunto, eu trago essa reflexão para você, para que você me acompanhe nesse raciocínio. Quando nós temos uma proposta inicial, qual é a nossa primeira reação à proposta? Quando a gente tem uma proposta que não é aquilo que a gente espera, a gente sabe que a primeira proposta ou ela foi feita muito maior ou muito menor para fins de balizamento, as duas partes ficam tentando sempre encontrar um meio termo, se dizendo, né, que estão buscando opções para os dois, abrir mão para os dois lados, ter negociações que não são competitivas, mas sim que estão agregando, que estão se ajudando. Mas em verdade, que nós fazemos essas propostas sempre pensando no dinheiro, sempre pensando no preço dos serviços. Quanto eu quero? Eu quero 10 mil. E o quanto o outro quer pagar? Quer pagar 5 mil. Então vamos para o 7,5, que ali seria exatamente a metade. Mas antes de você abrir mão do dinheiro, antes de você abrir mão do valor que você propôs para aquela proposta, eu te convido a criar opções. E criar opções se faz olhando para essa proposta, olhando para aquilo que o cliente espera e tentando identificar se não há nada que você possa oferecer para ele que vá agregar mais valor. E você só tem um processo de criação de propostas criativas quando você consegue identificar os sentimentos do cliente. Você deve concordar comigo que um sentimento ele é satisfeito por várias coisas. Você pode estar ansioso, por exemplo. São várias as soluções que você pode dar para uma ansiedade. Você pode dar garantias, você pode dar a certeza daquilo que vai acontecer, de como aquilo vai acontecer. Você pode antecipar os efeitos do teu serviço, você pode fazer mais rápido. Ou seja, o sentimento da ansiedade, um pequeno exemplo, ele pode ser satisfeito por diversas medidas. Justamente isso que é o processo de criação e processo criativo, né, de criação de opções. As opções elas devem ser criadas pensando naquilo que pode satisfazer os sentimentos das partes. E não simplesmente sair trocando de valor, abaixando R$500, abaixando R$1.000, dando desconto ou forma de pagamento. O cliente precisa enxergar que aquilo que você está oferecendo vale mais do que simplesmente dinheiro. Aquilo que você está dando para ele, na verdade, é a solução dos sentimentos. E a criatividade é fundamental nessa hora. As grandes negociações, os melhores resultados de negociação que eu já vi, na verdade, eles se tornam processos de criatividade do negociador. Sair um pouquinho da caixa, sair só da ideia de proposta financeira e tentar imaginar, tentar dentro de cada uma das situações mostrar para o cliente que ele vai receber muito mais do que dinheiro a partir de certas negociações e que você é o cara para ajudar ele nesse ponto. Dentro do nosso curso, eu acho que essas são 5 lições fundamentais, 5 lições que com certeza te tornam um profissional diferenciado para qualquer negociação. Se você tiver isso em mente, tiver isso praticando, tiver isso ao vivo com você, vivo e latente, com certeza as tuas negociações vão ser melhores para você e para os teus clientes. Com certeza eles vão perceber o diferencial de negociação que está dentro de você por todo o conhecimento adquirido. Foi um prazer estar com vocês, aguardo vocês nos nossos próximos cursos. Um grande abraço, professor Luiz Felipe Rache. Fala galera, meu nome é Pedro Valente, sou psicólogo clínico e professor de inteligência emocional do Legal Hub. Eu vim aqui apresentar 5 dicas, as mais importantes, né, do curso de inteligência emocional, de acordo com os alunos que fizeram as aulas. Então, são as dicas que podem ser mais utilizadas de acordo com as pessoas, né, com os profissionais da área de direito. A primeira dica é você conseguir compreender que existe uma diferença entre sentimento e emoção. Parece ser coisa boba, mas não é. Muitas pessoas confundem, inclusive existe muito debate sobre o que significa isso. Bom, emoção é aquele conteúdo interno que é gerado dentro de mim a partir de um estímulo do ambiente que eu estou inserido. Então, o ambiente gera um estímulo e essa emoção é gerada dentro de mim. O sentimento é a forma que eu vou expressar essa emoção, é a forma que eu vou colocar para fora essa emoção que eu estou sentindo. Então, a primeira dica que eu posso dar é tentem diferenciar sentimento das emoções que vocês estão sentindo naquele momento. A segunda dica é quais são as emoções que eu sinto ao longo do meu dia, quais são as principais que aparecem ao longo do meu dia. Qual que é o que está me gerando essas emoções?
né? Vamos começar a pensar, vamos trabalhar essa parte do autoconhecimento, porque a partir do momento que eu tenho consciência daquilo que eu estou sentindo, eu consigo gerir melhor aquilo, eu consigo ter uma maior compreensão e eu paro de travar batalhas. A partir do momento que eu travo batalhas com as minhas emoções, sou eu travando batalha comigo mesmo. Então, partindo do princípio da batalha, se alguém ganha, alguém perde. Então, se eu vou ganhar, eu também vou perder. Então, se eu tentar compreender essas emoções, eu vou conseguir utilizá-las da melhor forma possível. A terceira dica é qual que é a função que eu posso dar para elas, né? Qual que é a função que eu posso dar para a emoção que eu estou sentindo naquele momento. As emoções, elas funcionam como recursos, elas podem ser as nossas ferramentas de trabalho. Eu trabalho com emoção o tempo todo, então eu digo com propriedade, a emoção ela pode ser usada como uma ferramenta para chegar naquele objetivo que você quer, naquele objetivo, naquele foco, né, seja numa negociação, seja numa audiência, seja em prospecção com cliente, seja para fechar cliente novo ou para poder manter clientes antigos. As emoções elas estão envolvidas a todo momento, então eu preciso saber como que eu posso extrair o melhor delas para utilizar da melhor forma cada uma das ferramentas que eu tenho, né? Eu não consigo não ter uma emoção. Eu sinto o tempo todo, isso é do ser humano, e elas têm uma função. Então, qual que é a melhor opção, qual que é a melhor forma de utilizar essas ferramentas? A quarta dica que eu posso dar é tentem trabalhar a empatia. Cara, a empatia é o papel fundamental de qualquer relação com o meio que eu estou inserido. E a empatia pode ser uma palavra muito batida, pode ser uma palavra muito utilizada, né? E às vezes parece que já ficou maçante ouvir isso. Mas a empatia nada mais é do que a habilidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. E a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu consigo entrar em contato com as emoções do outro e dessa forma eu consigo compreender melhor. Então, pegando na parte de negociação, eu preciso entrar em contato com a emoção do outro para conseguir entender qual que é o desejo do outro, para conseguir ter o melhor benefício para mim. Então, ter empatia não necessariamente significa ser a pessoa que aceita tudo. Ter empatia significa você compreender o outro para poder ter um melhor acesso chegando ao final que você deseja. A quinta e última dica que eu posso dar, e que eu acho que é a dica mestra de todas, que na minha opinião é o calo dos advogados, é como que você pode fazer para desligar desse papel de advogado. Ninguém pode ser advogado o tempo todo, a gente interpreta outros papéis ao longo da nossa vida. Então, para conseguir desligar desse papel, a gente tem que entender 3 aspectos. Existem os papéis, existem a função de cada um desses papéis, existe o lugar para interpretar cada um desses papéis. Eu não posso ser advogado no papel de marido em casa. Eu não posso ser pai no papel interpretar o papel de pai de um cliente no escritório. Não dá, não fecha a conta. Então eu preciso entender que existem diferença entre os papéis que eu vou interpretar, a função que eu vou dar para cada um deles e o local que eu vou interpretar. Isso inclusive bate com as pessoas que têm que trabalhar em casa, né? A gente não pode trabalhar de pijama ou não dá para trabalhar deitado na cama. Às vezes a gente não rende. Então, para conseguir mudar esses papéis, eu diria que uma das melhores formas é você estabelecer rituais na troca de cada um desses papéis. Para ir para o escritório, a gente veste o nosso uniforme. O uniforme de advogado normalmente é terno e gravata, ou para as mulheres é uma roupa social, uma saia ou uma calça social, enfim. Cada um tem o seu uniforme. A partir do momento que você tomou seu banho, tomou seu café, estabeleceu sua rotina, colocou seu uniforme, você está aquecendo para o seu papel profissional. A ida até o escritório ou o ato de levantar da cama e ir para o cantinho da casa que você estabeleceu ser o local de trabalho já funciona como um aquecimento. Para poder desaquecer desse papel, mesma coisa. Saiu do escritório, vai pensando no papel que você vai exercer em casa, que você vai interpretar em casa. Assim você desaquece do escritório e começa a aquecer para o papel pessoal. Então você começa a desligar daquela pressão do dia do advogado, você deixa de lado aquela armadura, aquela capa de super-homem ou de super-mulher no lugar específico deles e volta para casa, onde você pode interpretar o papel de pai, onde você pode interpretar o papel de esposa, ou de filho, ou de filha, ou de irmão, ou até mesmo com os amigos. E eu vejo que os advogados sofrem muito com isso, porque o tempo todo é muita pressão para esse papel. Então é muito importante que você consiga desenvolver essa habilidade de se desligar, ok?
Bom, essas são as 5 dicas que eu dou, que eu considero as principais para o curso de inteligência emocional. Claro que existem outras e que eu não vou apresentar aqui porque, né, é interessante que você faça o curso para poder compreender melhor cada um desses conceitos que eu apresentei aqui, ok? Espero vocês no curso. Olá, tudo bem? Como vai você? Meu nome é Murilo de Pedra Zandoná, ou Murilo Zandoná. Eu tenho 27 anos, eu sou advogado e sou um Hubber. O que isso quer dizer? Que eu fiz os cursos da Legal Hub. E hoje eu vim falar especificamente de do Make Money, que é ministrado pelo professor Luiz Rasch. E vim falar de 3 insights que o curso me proporcionou, os 3 principais e os mais marcantes. O primeiro, que é o poder da escuta. Escute. Fique em silêncio e escute a outra parte. Quando você escuta a outra parte, você entende a dor que ela tem. E quando você entende a dor, é meio caminho andado para você poder entregar algo do maior valor para aquela pessoa, que é solucionar aquela dor. Quando você soluciona essa dor, você resolveu o problema, porque o problema é a dor. Então, escute, sinta o que a outra parte está te dizendo. O segundo insight é: o melhor argumento é o seu pior argumento. O que isso quer dizer, Murilo? Isso quer dizer que deixe ele por último. Não chegue falando o seu melhor argumento. Use outros argumentos para justificar o porquê daquela solução. O melhor argumento, ele é a cereja do bolo. É a última coisa que você vai falar. Você não precisa falar mais nada. E aí você dá o seu melhor argumento. E o terceiro insight é o olhar de fora. O que é esse olhar de fora? Olhe como um terceiro aquela situação. Entregue uma resolução como se você fosse alguém que está olhando de cima a solução para poder resolver ela da melhor forma possível. Uma forma que ambas as partes achem justa. Que é exatamente isso. A melhor negociação não é aquela que apenas um lado sai satisfeito. É aquela em que os 2 lados saem satisfeitos. Os 2 lados saem sorrindo. Porque isso cria uma conexão entre elas e permite que novas resoluções sejam feitas em outros conflitos ou em outras negociações. Então, entregue uma solução que não tenha como ser recusada, porque ela é melhor para ambas as partes. E é isso. No mais, parabéns Legal Hub por 1 ano de existência, e eu posso dizer com certeza que vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha carreira profissional em 2020 e nos últimos anos. Valeu! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas, eu sou Head de Legal Design da Legal Hub e eu estou aqui para dar para vocês uma dica Hubber sobre Legal Design que é aplicável para a rotina de todos vocês, mesmo sendo advogados, juristas, profissionais do direito em geral. A dica é a seguinte, é sobre ideação. Ideação é a fase do processo de design thinking, o pensamento de design, onde você vai expandir a sua ideia, fazer um verdadeiro brainstorm a partir de um problema inicial para poder resolvê-lo lá na frente. Nessa fase, a gente realiza o que os Product Managers, gerentes de produtos, chamam de descobrimento de produto. Você pode encontrar no Google sobre isso com o nome Product Discovery e a referência no assunto é Teresa Torres. Para que é importante o Product Discovery? O que ele tem a ver com o mundo do direito? É uma fase onde, através de entrevistas, pesquisas, realização de benchmark com competidores, você pode descobrir realmente qual é o produto que você vai construir, quais são as funcionalidades desse produto e como isso vai se aplicar no seu dia a dia. Para o nosso mundo de advogado, isso pode ser aplicável para contratos, para petições, para maneiras de prestar um serviço jurídico. Então, vamos supor que você queira remodelar todos os contratos, petições e modelos de documento do seu escritório. Você faz suposições através de uma matriz, suposições, dúvidas e certezas sobre os seus contratos. A partir daí, você elabora um questionário e vai para a rua, né, hoje em dia pela internet, para poder descobrir o que as pessoas
vão responder em relação a isso. Você insere perguntas quantitativas e qualitativas para validar ou invalidar essas suas suposições. Depois dessa fase com os resultados, você pode partir para entrevistas pessoais, né? Hoje em dia pelo Skype, ou Zoom, Hangouts, etc. E vai extrair mais insights daí para melhorar suas petições. Depois dessa fase, você consegue ter uma visão geral do que as pessoas estão realmente achando sobre os contratos e petições, consegue ter ideias de como melhorar. E aí depois a gente começa a realmente afunilar um pouco mais esse funil do design. Estava muito amplo, muito genérico, que é realmente intencional para que a gente possa evitar erros lá na frente, né? Começar a produzir sem fazer essa pesquisa. E depois, se tiver esses dados em mãos, você pode começar a botar a mão na massa para rascunhar um novo modelo de contrato, um novo modelo de petição, uma nova maneira de prestação de serviço jurídico. Se você quiser saber mais a fundo sobre todos esses processos de design, como isso se aplica ao mundo jurídico, assiste minha aula, que eu vou ensinar vocês com muito mais profundidade. Valeu! Olá, eu sou Celeste Moro, sou professora do Legal Hub na área de Compliance e vim aqui contar para vocês 5 lições importantes que a gente aprende no curso de Compliance. A primeira delas é a estruturação de uma matriz de risco, né? Fazer um bom diagnóstico da empresa, conhecer todo o seu ambiente, seu mercado de atuação, considerar seu porte e especialmente entender o seu ambiente regulatório é essencial para um bom trabalho, para um bom projeto de compliance. Partindo dele, mapeando seus riscos, a gente consegue priorizar os trabalhos e conseguir alcançar um projeto de sucesso. A segunda lição importante que a gente aprende no curso é estudar o passado, conhecer cases de sucesso e de insucesso reais que aconteceram em outras empresas, que foram vivenciados por profissionais de compliance. E conhecendo esses acertos, as falhas, a gente consegue fazer um projeto, planejar uma gestão de compliance com mais garantia de sucesso e de ser mais eficaz. Aprender a desenvolver um código de conduta é a terceira importante lição do nosso curso. O código de conduta é a norma-mãe de uma empresa. É a partir dele que todas as políticas, as demais normas, procedimentos, processos, eles têm que sair, sempre seguindo os princípios norteadores que estão previstos no código de conduta. Então, todo o trabalho de compliance começa no desenvolvimento de um código. Então, essa é uma importante lição que a gente aprende no nosso curso. Aprender a estruturar um canal de denúncias, né? Como que deve funcionar um canal de denúncias, como que a gente garante o sigilo desse canal, como que eu demonstro para os usuários, né, para os colaboradores e terceiros, que o atendimento àquela demanda foi efetivamente analisada, trabalhada, considerada. Como que eu protejo o denunciante que acessa o meu canal de denúncia? E por que ele é tão importante para um programa de compliance? Porque ele é o grande aliado na gestão de compliance. É nele que chegam questões que talvez muitas vezes não são consideradas, não estão sendo consideradas pelo programa de compliance, ou efetivamente denúncias que a gente precisa considerar para acertar alguns processos, eliminar algumas fragilidades do nosso processo. Então, isso é muito importante o profissional de compliance entender. Por fim, a grande lição que a gente debate muito no curso é entender que não existe um programa de compliance pronto. Não é uma receita de bolo. Então, cada empresa, a gente tem que aprender e tem que considerar que cada empresa é única, não só pelo seu porte, pelo seu mercado, mas especialmente pela sua cultura e a forma como ela é organizada. Então, o profissional de compliance ele tem que respirar, transpirar esse ambiente organizacional da sua empresa, do seu cliente, e de forma que ele consiga alcançar um engajamento dos colaboradores. O compliance realmente ser real para aquela empresa em especial. Só assim a gente consegue realmente implantar uma gestão de compliance de sucesso. Obrigada.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra Matos, eu sou professora da Legal Hub e eu estou aqui hoje para falar sobre 5 lições sobre a LGPD. A primeira lição é sobre o foco da lei. O objetivo central da LGPD é a proteção dos dados pessoais coletados por empresas públicas ou privadas. E a lei traz uma nova diretriz no que se refere a essa coleta, que é justamente a necessidade de consentimento. A segunda lição diz respeito ao espectro da lei, a gama de empresas e de negócios que sofrerão a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados, o leque de aplicação. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se direciona a toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, como eu falei, que coleta dados no exercício aí da sua atividade, não é? E aí, nós vamos imaginar então que toda e qualquer entidade ou organização que ofereça bens e serviços terá que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que a lei se aplica tanto aos dados pessoais de clientes, mas também dos próprios colaboradores. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Milena Carolina Danielski, tenho 23 anos, sou controle jurídico e recentemente eu concluí o curso de Compliance com a Legal Hub. As 3 lições que eu aprendi com o curso foram: a primeira, nunca deixe seu programa de compliance engessado. Toda vez que tiver alterações na empresa, você vai precisar readequá-lo. Ele precisa estar em constante atualização. A segunda, pratique sempre a due diligence. Você precisa conhecer o seu parceiro com quem você está contratando. A terceira, e acredito que a mais importante, é: não basta você ser, você tem que parecer ser. Chega de programa de compliance de gaveta. E é isso, gente. Nunca se esqueçam. # não seja um dinossauro. Boa tarde. Meu nome é Denilson Prestes, tenho 50 anos, sou advogado. Fiz o curso de Direito das Startups da Legal Hub. E a primeira lição no curso diz respeito à constituição jurídica de uma startup, através da formalização do negócio e um memorando de entendimento. E a segunda lição, como financiar uma startup, né? Tais como a aquisição da participação societária e o contrato de vesting. E por fim, a terceira importância diz respeito ao acordo de confidencialidade e os aspectos da propriedade intelectual industrial quando falamos em startup. Então, pessoal, segue a # não seja um dinossauro. Valeu! Olá, Hubbers! Hoje estou aqui para dar 5 dicas sobre comunicação de compliance. Primeira dica: não deixe a comunicação de assuntos de compliance somente para o pessoal da área de compliance. Garanta que as lideranças também sejam responsáveis por essa comunicação para a operação. Prepare material com linguagem apropriada para ser utilizado pelas lideranças. Quando somente a área de compliance fala sobre o assunto, corre-se o risco de passar a mensagem de que compliance é algo separado da operação, é uma área suporte e não integrada ao negócio. Dica 2. Aproveite sempre que possível situações, reuniões, encontros, etc., de negócio para comunicar sobre o compliance, passando a mensagem de integração. Terceira dica: as comunicações enviadas apenas por e-mail correm o risco de ser ignoradas ou dada uma menor importância a elas. Além disso, em um cenário de troca de pessoal, a divulgação por e-mail é estática. Por isso, não recomendas que seja a única forma de divulgação. Quarta dica: a comunicação deve sempre considerar a audiência. Cuidados extras devem ser tomados quando queremos falar para todo mundo, pois há um risco de não falarmos para ninguém. Quinta dica: a comunicação não pode ser tão rara que acaba por gerar falta de informação e também não pode ser tão excessiva que faz com que as pessoas parem de querer ler ou ouvir sobre compliance. A comunicação de compliance deve ser regular, objetiva, clara, interessante e não repetitiva. São essas as dicas, espero que aproveitem. Tchau!
E pessoal, tá acabando o nosso evento de comemoração. Como é bom comemorar, né? Ainda mais com um propósito incrível aqui do Legal Hub. E claro, para a gente comemorar, não poderia realmente faltar a sua presença. E eu quero te agradecer e contar com você para o próximo ano, no aniversário de 2 anos da nossa Escola de Inovação Jurídica. Legal Hub, hashtag não seja um dinossauro.